Gostaria de fazer algumas perguntas mais referentes à filosofia em si mesmo, do que a questões políticas atuais que geralmente o povo aborda com mais frequência, perguntando o senhor. Então, me parece que talvez esse não seja um problema só neste caso, porque parece que os filósofos que mexem mais com filosofia política, com sociologia e essas questões não se envolvem tanto com questões metafísicas, epistemológicas e da tradição ocidental de filosofia que remete até Parmênides e Heráclito. Em, e isso principalmente no Brasil atual parece que intelectualidade tem sido uma questão só de política. Isso se revela muito bem numa numa questão atual que teve a prova do Enem. Não sei se o senhor ouviu falar que muitas questões teve referência a intelectuais de esquerda, intelectuais como Zizek, Simone de Beauvoir, David Harvey, tudo gente mais ligada, seja da esquerda comunista, marxista, seja da esquerda mais de pós-68, que é mais de monetarismo, de igualdades e menos a questões econômicas. Agora, as pessoas que se revoltaram contra a revolta a isso, quer dizer, contra a revolta de que o Enem tem sido uma doutrinação esquerdista, disseram que, bom, o que tu quer? Tu quer que a gente siga só na decoreba, só sem pensamento crítico, sem pensamento refletivo. Agora parece que isso demonstra muito bem que o brasileiro tem uma ideia de que intelectualidade tão somente significa intelectualidade de esquerda. Eles têm pouca ou nenhuma eh, consciência de que existem pensadores sérios que não são de esquerda e também são pensadores críticos, como poderia começar com Oxford, Santayana, Chesterton, Colnay, e que, na verdade, toda a tradição filosófica que remete até antes de Platão não tem nada a ver com esquerdismo. Isso parece que surgiu mais no iluminismo, na época de Hume, que se criou uma ideia de que filosofia é uma coisa que vai contra certas tradições, certos costumes da boa família, como hoje que os esquerdistas criticam muito, que o brasileiro médio só pensa na família tradicional como um valor impecável. E então parece que o intelectualismo brasileiro criou simplesmente essa ideia de que ser intelectual, ser pensador, significa ter pensamento crítico relacionado à esquerda. E Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, ou mesmo pensadores da época que podem ser considerados mais rebeldes, como Crísipo ou Zênon, não, não são abordados de forma alguma. Portanto, eu sinto como se o intelectualismo no Brasil hoje fosse simplesmente um intelectualismo derivado de Marx, ou não exatamente de Marx, porque sei que ele mesmo já foi produto de uma época no século XIX de esquerdismo que veio mais da Revolução Francesa, etc. Mas, bom, então não quero devagar muito para essa questão de o que é a intelectualidade brasileira hoje, pois não acho que seja só no Brasil que isso aconteça. Isso parece que em outros países, parece que na Europa, nos Estados Unidos também é uma coisa muito parecida. Nestes locais, assim, como Estados Unidos, Europa, lidam mais com questões metafísicas, questões da tradição antiga, porém eles não ligam muito a questões políticas atuais, como, por exemplo, um filósofo analítico, um logicista comum, ele lida com toda aquela questão da esqualha e
e todas aquelas questões de se a água pode ser chamada água sendo água naquele momento, se a gente for num outro planeta, o H2O, não for H2O, mas todas as características forem de água, então será que pode ser chamada de água? Essas questões assim lidam essas coisas, porém depois quando vai falar de política é aquela mesma coisa, direitos iguais a todo mundo. Eu não quero dizer que sou contra qualquer isso, só estou analisando como o discurso funciona, como o pensamento dessas pessoas funciona. Então parece que eles não ligam, eles simplesmente são uma pessoa como se fosse da TV Globo falando de questões sociais, assim, bem, umas soluções bem medianas, uma análise bem medianas, e a filosofia é algo que não tem nada a ver com essa questão. Nesses lugares também eu percebi que ter valores assim de esquerda após 68 é um valor bom. Pensadores de conservadores não são tão estudados como Sartre ou Foucault, Deleuze, Derrida. Esses são muito mais bem-vindos nesses lugares. Não estou dizendo que isso é ruim, só estou analisando. Então, parece que até hoje então tem essa distinção entre metafísica e política que parece que não tem nada a ver um com o outro. E também na filosofia analítica, quando a questão é assim da metafísica mais profunda, eles simplesmente são materialistas, às vezes problematizam algumas coisas, como a questão difícil da consciência humana, daquela questão dos qualia, que não é dedutível do funcionamento cerebral à consciência humana, porque que então não somos simplesmente robôs. E essas questões eles lidam, aí alguns eles realmente começam a ser mais radicais, como aquele Strawson Filho, que ele ficou famoso só com um artigo de 30 páginas que ele escreveu, defendendo que tudo tem que ser baseado na psique, o tal do panpsiquismo, tudo tem que ser de psique, senão a psique é como se fosse uma emergência mágica da matéria, que já é uma coisa anticientífica, afirmar que algo simplesmente emerge, surge do nada, só porque há uma organização tal da matéria que ninguém entende por que aquela organização, por que uma organização menor, uma organização de outro tipo, por que não adquire consciência. Ou seja, é indedutível o fenômeno material, quer dizer, o fenômeno da consciência do fenômeno material é indedutível. Então até aí tudo bem, mas quando vão falar sobre ciências vão achar exatamente as mesmas coisas, que é comprovado, que a matéria é a última entidade, que pode ser analisada, tudo é feito da entidade da matéria simples, morta. E parece que toda aquela discussão digamos assim, de Hume, Kant, Fichte, Schelling pela frente parece que se perdeu essa questão entre o idealismo e o dogmatismo, como ainda na época de Kant afirmavam. Então eu gostaria muito de saber qual é a opinião do senhor sobre essa diferença entre idealismo tipo kantiano e depois idealismo mais tipo fichtiano, schellingiano, não sei como dizer, e comparado isso com o idealismo de Platão, que parece ser completamente o contrário. Por quê? Vejamos, como eu entendo, Platão define que todas as existências no mundo, todas as instâncias, as existências realizadas no mundo, têm um plano de fundo ideal, da qual essa chamada eidolon, não sei como traduzir isso para o português, é a imagem da coisa, a coisa instanciada, participa da ideia original
daquela entidade. Então, por exemplo, bom, da forma mais simples que costumam falar nesses livros tipo Mundos de Sofia, tem que dizer que o cavalo tem uma ideia, tem o cavalo ideal no mundo das ideias, aí o cavalo real participa do cavalo ideal. Isso é completamente besteira, porque não tem negócio de cavalo. Isso é facilmente refutável, mesmo por Aristóteles, que o que a gente vê como o cavalo ideal é a média de todos os cavalos. Mas não é isso que Platão sempre fala. No Fedão, Carne, Carneades também, eu acho. Ele sempre cita que o que é ideia é, por exemplo, diferença entre tamanhos, o que é maior, o que é menor. São coisas que a gente não deduz de ter visto muitas diferenças de tamanho. São coisas que moldam a realidade de forma muito mais profunda. São coisas que não tem como não fazerem parte da realidade, como também as verdades matemáticas, as verdades lógicas, ou como Heidegger também fala sobre a questão do número 5. O que é o número 5? O número 5 será que, obviamente, não é o número do algarismo árabe, não é, desculpe se eu estou usando a palavra errada, não vai ser aquele 5 que a gente escreve assim, não vai ser nem do algarismo romano. Então, será que são 5 bolas? Se eu mostrar assim, isso é 5. Isso também vai dizer que não é o 5. O 5 ele existe o tempo todo em algum lugar, ou lugar nenhum, porque espaço também é uma instância de uma ideia, mas que ela tem uma existência própria, e cada vez que em algum lugar a quantidade 5 aparece, ela se realiza, ela se instancia. Agora, Kant parece que vira completamente Platão ao avesso. Ele vai dizer que essas coisas que parece que moldam a realidade de forma mais profunda possível, elas são coisa da própria mente a priori do ser humano. O, como eu entendo, no mundo real não existe espaço, não existe tempo, não existe nada do jeito que a gente conhece. Não existe nem relações matemáticas, não existe causa e efeito, como ele deve pegar de Hume, e tudo é o a priori humano que molda a realidade dessa forma como a gente enxerga. Por isso, já na época, muita gente viu que parece uma ideia absurda, como o Schultz também fez a crítica que tudo bem, se a causa e efeito é uma coisa do a priori humano, não tem a ver com o mundo em si, o Ding existe, não tem nada a ver, mas então o Ding existe de alguma forma está causando os fenômenos no mundo fenomenal do ser humano. Então, tipo, tem que haver já no mundo real que ele afirma que existe, ele não é completamente idealista, ele não diz que o mundo não existe, ele diz que existe, mas então já tem que haver algumas diferenças qualitativas, não tem como o Dinganzish, o mundo em si, ser um purê de batata totalmente homogêneo, sem diferenças qualitativas nenhuma. Então aí parece que Kant acaba ficando mais parecido com o materialismo mesmo. Porque o que é que o materialismo diz? O, um cientista comum, ele mesmo vai dizer que, claro, que o mundo não é do jeito que a gente percebe, não há qualidades, não há coisas bonitas, não há cores, tudo é só átomo, quark, sei lá, essas coisas aí. Por exemplo, as cores, não existe diferença qualitativa entre o vermelho e o azul. A diferença é quantitativa de número de ondas a cada nanômetro. É isso que vai definir uma cor. Agora, a percepção humana, quando percebe as cores, usa outras células para identificar uma onda mais
mais comprida de luz do que uma onda mais curta, aí identifica uma cor de uma forma, outra cor de outra forma. Então aí a gente volta à ideia de que o mundo já representa umas diferenças qualitativas, já é uma coisa heterogênea, porém para o ser humano sempre aquilo é moldado de outra forma, é visto de outra forma. No mundo fenomenal do ser humano aquilo vai aparecer de outra forma. Então aí parece que Kant ele tenta se abster tanto do idealismo como do materialismo, mas tipo o que ele tenta ser contra o materialismo, mas ele não consegue. Se você tenta pensar até o final que ele fala, ele está fazendo uma espécie de materialismo, ou então ele está fazendo uma espécie de idealismo, porque se o Dingansis for completamente homogêneo, não tiver diferenças qualitativas, então é como se não existisse. O que é o Dingansis se ele não causa os fenômenos, se ele não apresenta as diferenças equivalentes com o, a percepção humana, se ele não apresenta essas equivalências, então ele é rigorosamente um nada. Ele não tem como ser considerado como uma entidade hum, que uma entidade com qualquer papel metafísico na construção da realidade. Então, para isso que Fichte e Schelling mesmo acabam tirando completamente fora o Dinganzis. O Fichte ele totalmente tira fora. Ele diz que a construção da realidade é do ser humano mesmo. É o, Agora nisso aí a gente começa a cair no problema de então como que há uma comunicação entre seres humanos. Tem que ter algum plano de fundo já com diferenças qualitativas, heterogêneo, para que a gente possa fazer as mesmas diferenciações para que a gente possa se comunicar, a não ser que você diga que não há comunicação nenhuma, mas há sim, porque se eu peço a pessoa fazer alguma coisa, a coisa acontece do jeito que eu imaginei. Então a pessoa pode ser que enxergue tudo de forma diferente, pode ser que o azul dele seja o meu vermelho, pode ser que ele não, o espaço dele seja uma coisa completamente diferente, mas tem equivalências, tipo, é como tradução de uma língua para o outro. Tem umas equivalências que acabam fazendo inteligível um para o outro. Bom, aí para isso que depois Hegel e todos acabam criando uma espécie de espírito mundial, da qual todo mundo está junto para não ter essa questão de indivíduos, de espíritos individuais, aí tudo remete a um espírito universal. Aí eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor sobre toda essa discussão em cima disso, se é a ideia de Platão que faz mais sentido ou a tradição kantiana. E outra coisa que eu não tenho muito entendido é, por exemplo, toda aquela filosofia do século XIX, começo do século XX, que parece que se revoltou contra todas essas tradições. Elas identificaram que por princípio era impossível chegar a qualquer conclusão, porque, bom, vou falar primeiro a tradição fenomenológica, que assim de Bolzano para Brentano e para Russell, Edmund Husserl, é que o ser humano, quando tenta analisar qualquer modelo metafísico, ele já está se colocando fora desse modelo metafísico. Ele já está usando uma espécie de um psicologismo de que o mundo tem uma, uma forma, a gente faz uma representação daquilo na nossa mente e, e e que por isso que fica completamente impossível analisar qualquer modelo inteiro, porque a gente já está fora do modelo na hora que a gente tenta explicá-lo. Aí eu não entendo aquela tradição toda, tipo Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, que parece que querem construir uma coisa completamente nova, uma filosofia
assim que às vezes lembram um treinamento motivacional assim para a vida da pessoa e faz alguma crítica sobre a metafísica, mas eu confesso que eu não entendo, não sei o que eles querem falar com isso. Parece que eles estão um pouco fazendo fazendo um pouco aquilo que o Edmund Husserl vai fazer depois, mas de uma forma menos formalizada. O Russell ele tenta construir a coisa de uma forma mais inteligível, mais formalizada, porque que essas questões não tem como resolver. Como o Jaspers explica muito bem que não tem como qualquer uma dessas tradições, como idealismo, materialismo, ser possível porque já tem um espectador externo na hora de explicar esses fenômenos. Aí, então, o que eu queria dizer é que essas tradições assim, ou que, essas questões assim que viraram tradição, queria entender como que é possível dizer ao mesmo tempo que isso é uma tradição e também que está falando de uma realidade última, uma realidade final. Como que isso é possível? Porque se a gente disser que tudo é uma questão de tradição, então parece que não está falando nada sobre a realidade. Mas se a gente disser que é uma coisa, uma, como se fosse a ciência moderna tentando fazer o ponto final, dizer qual que é a realidade, então parece que simplesmente é bom, a teoria foi construída através de uma tradição, mas que hum, mas que de certa forma a tradição poderia ser simplesmente esquecida, só o resultado final que interessa. Então, não sei se foram bastante claras as minhas dúvidas. Se o senhor tiver tempo ou interesse de reagir a essas questões, eu ficaria muito grato. Obrigado.